Muitíssimo obrigado, senhor presidente, meu amigo, meu irmão, senador Messias de Jesus, do estado de Roraima. Quero lhe agradecer por estar abrindo essa sessão na segunda-feira. Quero também, nesse momento, fazer um pronunciamento à nação brasileira, né, que não aguenta mais tantos arbítrios, tantos abusos, vindo da Corte Suprema, especialmente de alguns ministros, onde nós temos aí cada vez mais uma sociedade legitimamente revoltada, né? Revoltada com principalmente os cidadãos de bem que estão vendo aí solavancos na nossa Constituição. E esse final de semana foi repleto de declarações desastrosas, especialmente do seu presidente, o ministro Barroso. Eu, senhor presidente, ao mesmo tempo que cumprimento os demais senadores da República, os funcionários dessa casa, assessores, também as brasileiras e os brasileiros que nos acompanham pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, eu vou iniciar esse meu pronunciamento reproduzindo trechos de uma recente manifestação de uma autoridade pública. Abro aspas, nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Não se mexe em estruturas que estão funcionando por injunções de interesses políticos e dos ciclos eleitorais. Fecho aspas. Tais declarações seriam naturais se tivessem sido feitas por algum deputado ou senador eleito pela sociedade para legislar. Mas tais palavras foram proferidas por um dos maiores ativistas políticos ideológicos da história do STF brasileiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente daquela instituição. Olha a que ponto nós chegamos, né? Já em 2022, eu ingressei, com apoio de colegas, com o primeiro pedido de impeachment do ministro Barroso, em função do seu ativismo abusivo e incomparável com o cargo que tem como prerrogativa fundamental, a prerrogativa de funcionar como guardião da Constituição brasileira. O STF é composto por 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos de idade, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é a definição dada pelo artigo 101 da Constituição, que tem um certo grau de subjetividade. Muito diferente é o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que detalha a abertura de um processo de impeachment no Brasil. E já em 2022, Barroso incidia claramente em 3 dessas 5 condições. São elas: primeira, proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. Segunda, exercer atividade político-partidária. Terceira, proceder de modo incompatível com a honra e o decoro de suas funções. Em 2021, senhor presidente, Barroso se dirige pessoalmente à Câmara dos Deputados e, numa reunião com líderes partidários, interfere diretamente em votação em curso na comissão especial que analisava a PEC 135, do voto auditável nas urnas eletrônicas. Alguns líderes simplesmente mudaram os parlamentares da comissão após essa reunião, ou seja, na véspera da votação, de modo a assegurar a rejeição da matéria conforme a vontade do senhor ministro. Em junho de 2022, ao fazer uma palestra na Universidade de Oxford, em Londres, Barroso passou por um grande constrangimento quando foi chamado de mentiroso por alguns participantes do evento, quando ele fez a seguinte declaração:
abro aspas, tive que oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir o abominável retrocesso que seria o retorno do voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Fecho aspas. Ou seja, uma clara distorção, pois foi a PEC 135 apenas ela obrigava o acoplamento do voto impresso ao lado das urnas eletrônicas para que o sistema pudesse permitir uma auditoria em caso de suspeita de fraude eleitoral, garantindo o máximo de transparência no processo. Algo muito parecido com o que aconteceu nas últimas eleições fraudulentas da Venezuela, onde o ditador Maduro impediu qualquer auditoria. Senhor presidente, nós não podemos jamais esquecer de uma palestra de abertura feita pelo ministro Barroso no evento realizado pela Universidade do Texas sobre a democracia na América Latina, intitulado, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas. Não é brincadeira, não. Isso aqui é uma sequência de declarações estapafúrdias de um ministro do Supremo que hoje é o presidente. Olha os sinais claros aí do fundo do poço que a gente chegou. Logo após o término das eleições presidenciais, onde o TSE funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, Barroso participa de um congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, conduzido por militantes partidários do PT e do PCdoB, e em meio ao seu discurso inflamado, como um político, desde criancinha, ele afirmou categoricamente: nós derrotamos o bolsonarismo. E a plateia foi à loucura. Ministro Barroso. Mas uma das maiores e mais explícitas aberrações foi não ter se declarado suspeito no julgamento extraordinário no recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, que pedia pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 sobre drogas. Esse recurso começou a ser julgado em 2015, mesmo com o parecer da PGR contrário ao pleito do recurso da Defensoria. Isso porque esse artigo é o coração e o pulmão da lei sobre drogas, aprovada em 2006 em pleno governo Lula e ratificada em 2019 pelo Congresso Nacional, já no governo Bolsonaro. Trata-se do princípio da tolerância zero ao consumo, ao porte de drogas, dificultando o crime do tráfico. Mas Barroso sempre teve uma atuação favorável à liberação das drogas, especialmente a da maconha, a ponto de participar como palestrante de um evento realizado em Nova York, promovido pela ONG Open Society, instituição financiada pelo B de bola e de índio, bilionário George Soros, que atua em muitos países como o Brasil, promovendo a legalização da maconha. Em seu lastimável voto pela inconstitucionalidade do artigo 28, Barroso afirmou, abro aspas, se der certo com a maconha, acho que deve passar para a cocaína, fecho aspas. Na época, além do pedido de impeachment, também entrei com a representação junto ao CNJ. Mas a grande responsável por tudo isso é a omissão covarde dessa nossa casa, que não cumpre o seu dever constitucional, admitindo o primeiro processo de impeachment de um ministro do STF. Apesar de todo esse ativismo, Barroso é o número 2 da fila, porque o primeiro é o ministro Alexandre de Moraes, que vem cometendo abusos de autoridade, muito graves também. Seu último pedido de impeachment está fundamentado em mais de 20 laudas, assinado
por 153 deputados federais, apoiado por quase 2 milhões de cidadãos brasileiros e também assinado na sua peça principal, que é o super pedido de impeachment, assinado por 2 grandes juristas, o ex-desembargador do Distrito Federal, Sebastião Coelho, e também o jurista cearense, meu amigo, que é Rodrigo Saraiva Marinho. Mas, senhor presidente, não para por aí, não. Né? O ministro Barroso, nesse final de semana, e eu quero cumprimentar aqui o senador Rogério Marinho por uma postagem sua nas redes sociais, pegando essa frase do Barroso, que está no Estadão, que diz o seguinte: Barroso diz que a crítica a encontros com empresários é preconceito contra a iniciativa privada. Eu não sei se os brasileiros acompanharam aí, mas nós tivemos outra declaração do Barroso dizendo que não se mexe em instituições que estão funcionando. Uma declaração dele também nesses últimos dias sobre a questão da votação da PEC pelo fim das decisões monocráticas lá na Câmara dos Deputados, algo que nós já votamos e aprovamos há vários meses, mas que está aí parada exatamente lá na Câmara dos Deputados e começou finalmente a andar, né, na Câmara dos Deputados. E o ministro Barroso já começou a reagir com outros ministros com relação a esse assunto que deixa o brasileiro, o cidadão de bem, de cabelo em pé. Mas, senhor presidente, essa declaração sobre empresas privadas que acabou de falar o ministro Barroso, que até o senador, o nosso querido Rogério Marinho, fala da questão aí de um comediante, é muito grave, porque nós vimos aí nesse final de semana alguns ministros do STF indo participar de eventos bancados por empresas que têm processos no STF. Então, se isso não é conflito de interesse, eu não sei o que é, né? Porque me parece algo muito sério se dá um grau de irrelevância qualquer a uma atitude como essa, porque são eventos que, no mínimo, quando está chamando o ministro do STF, eles deveriam absolutamente nem participar, né? Aí vem o ministro Barroso, né, dizer que é preconceito contra empresa privada. Para com isso. Tanto ele quanto o Toffoli foram num evento patrocinado pela JBS, entre outras empresas, né? Inclusive, eu fiz um pedido de informações. Assim que tomei conhecimento no final de semana, já entramos com um pedido urgente de informações, porque todo mundo sabe sobre essa JBS, né, que tem ações, eles são relatores de várias ações de interesse da companhia. Então, a matéria do Estadão aqui é muito clara. E o ministro, em vez de pedir desculpa ao povo brasileiro, o ministro diz que isso é preconceito contra a iniciativa privada. Está certíssimo o senador Rogério Marinho quando diz que precisa, no mínimo, que a gente coloque mandato para esses ministros de 12 anos, no máximo, para que eles voltem à realidade do mundo material, do mundo em que a gente vive. Porque eles parecem viver em outro planeta, né? Esse fórum internacional, promovido pelo Grupo Esfera Brasil em Roma, na Itália, né, que o Barroso e o ministro Toffoli participaram, é muito importante que a gente saiba que pertence a JBS aos irmãos Wesley e Joelly Batista, né? Patrocinado esse Grupo Esfera pela JBS. Então, é surreal o que aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também esteve no encontro em Roma. Então, estava lá todo mundo nesse evento. Barroso, Dias Toffoli, Rodrigo Pacheco, né, que inclusive foi no avião da Força Aérea Brasileira, né, ele já foi, inclusive, com o Davi Alcolumbre, né, depois foi no evento em Londres. E, assim, eu acho que tudo o que está nas entranhas precisa ser revelado.
né? Isso me parece algo surreal, ver ministros do Supremo que têm um conflito de interesse, que são relatores de ação da JBS, e no jeito que a gente está, de inversão de valores no nosso país, né? Daqui a pouco, corruptos, né? Que a gente está vendo nas ações da Lava Jato aí, né? Daqui a pouco, corruptos que foram réus confessos, que disseram que roubaram o dinheiro do Brasil. Eles estão recebendo o dinheiro de volta. Recebendo o dinheiro que roubaram, que devolveram para o Brasil, vai ter que devolver o dinheiro roubado. Gente, acorda. Cadê? Vamos acordar, isso está errado. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? Essa podridão que a gente está fazendo com o nosso país. Isso é de indignar qualquer cidadão que tenha um mínimo de bom senso. Por favor, não façam isso. A gente não pode deixar isso, presidente. A gente tem que agir de alguma forma e não tem outro jeito constitucional dentro da nossa Carta Magna para a gente agir que não seja efetivamente com pedido de impeachment. Motivos não faltam. Você tem 60 pedidos de impeachment na gaveta do Senado Federal. É pegar um desses. O que a gente está vendo, o clamor da sociedade, é para o Alexandre de Moraes, porque nós temos presos políticos. Nós temos pessoas que morreram dentro o Clériston Pereira da Cunha, sob a tutela do Estado. Nós temos mães fazendo apelos, netos, crianças. Eu coloquei no áudio aí, nessa semana, de uma criança pedindo para libertar o avô. Pessoas completamente desproporcionais à pena, que sequer entraram, que muitos entraram por curiosidade, ficaram lá fora assistindo, nem sequer entraram, não quebraram nada. Inclusive, quem quebrou, e a gente viu na CPI, pediu as imagens, não recebemos, do governo Lula, na época do ministro Dino. Eram pessoas descendo no rapel, né, que parecia uma tática, que pessoas que conheciam, ninguém pegou essa turma. Cadê as imagens para a gente ver quem quebrou? Quem quebrou tem que pagar, mas parecem ser infiltrados. Quem é que colocou esses infiltrados? Quem fez isso? E quanta gente inocente pagando 15 anos, 17 anos de prisão, né? É muito triste essa injustiça que está acontecendo no Brasil. As pessoas sem direito ao acesso, à defesa, os advogados, né? Sem saber o que aconteceu. É muito triste isso, senhor presidente. O que a gente está vendo no Brasil, em pleno século XXI, prisões políticas no Brasil clássicas, claramente. O mundo já está percebendo isso. Tanto é que já existe movimento do Congresso americano pedindo a retenção dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o Brasil não está cumprindo acordos, né, de um país livre, de um país democrático. A gente tem jornalistas, senhor presidente, com passaporte retido, coisa que você só via no nazismo. A gente tem jornalistas com a conta bancária bloqueada. A gente tem pessoas, milhares de pessoas, com a rede social derrubada por ordem judicial. Veja a humilhação que aconteceu com a Rede X. E está aí, os dados continuam. Até um senador da República, o Marcos Duval, com rede social bloqueada até hoje, né? Então, está tudo errado o que está acontecendo. Está todo mundo vendo isso, a gente precisa agir. Não tem mais clima no Senado para nada, eu venho dizendo isso. Eu venho dizendo. Nós estamos recebendo dinheiro do povo brasileiro, salários, com assessorias, com estrutura, energia, tudo. E nós precisamos dar uma resposta, é o mínimo que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade da pagelança que está acontecendo, e o Senado assistindo de camarote o que os ministros do STF estão fazendo. Rodrigo Pacheco tem um dever moral de colocar esse pedido de impeachment para ser analisado, pelo menos analisado, né? Deixar os senadores colocarem as digitais. A quem ele quer proteger com isso? A quem está querendo proteger? Existe um clamor, basta a gente sair dessa bolha de Brasília, da ilha, conversar com os brasileiros
E eles têm razão. A Constituição nossa está sendo desrespeitada e só o Senado, nos 200 anos, pode fazer alguma coisa, senhor presidente. Eu faço esse apelo, encerro esse discurso com desabafo dos brasileiros justos, que querem apenas que a sua Carta Magna seja respeitada, e só nós, que estamos na história, nesse momento da história, como senadores da República, que podemos fazer algo. Eu não vou medir esforço, não vou diariamente para que isso aconteça, e eu conto com a consciência de cada senador da República. Está faltando 5 votos para termos a maioria para o pedido de impeachment ter urgência no plenário e a gente deixar os colegas decidirem. E nós vamos chegar nesse número com a graça de Deus, mas independente disso, Rodrigo Pacheco poderia nem precisar esperar esse número e colocar esse processo para deliberar, porque isso é a única coisa que falta o Senado Federal do Brasil fazer. Que Deus abençoe essa nação, presidente. Muito obrigado por o senhor ter aberto essa sessão na segunda-feira. Muita paz, ótima semana a todos.